Boa tarde, queridos amigos. Estou aqui no sopé da Serra da Estrela, aqui no Fundão, e de um momento para o outro, ao estar aqui à espera que termine um determinado situação aqui, veio ao meu coração a olhar para esta majestosa massa, esta montanha que é a maior em Portugal, e de repente começou a vir ao meu coração e à minha mente um filme sobre a grandeza de Deus, sobre a autoridade. Para mim, ao olhar para esta montanha, ao ver, fala-me de autoridade, de majestade, do mundo do Espírito. E começou a correr um filme na minha mente que eu gostava de passar para vocês em alguns segundos, alguns minutos, sobre a autoridade delegada ao povo de Deus, à Igreja de Cristo. Um dia Jesus enviou os discípulos a pregar. E quando eles vieram, a Bíblia diz que eles vinham tão felizes e disseram a Jesus: Jesus, em teu nome até os demónios se nos submetem. E Jesus disse-lhes assim: não vos alegreis porque os demónios vos submetem, mas porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Mas ele disse-lhes: os demónios vos submetem porque eu vos dei poder. Eis aí vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Toda a força do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Isto está escrito em Lucas, capítulo 10, versículo 19. Eu vou repetir esta palavra. Jesus disse assim: eu dou-vos autoridade. Vocês têm autoridade para pisar serpentes. Serpentes e escorpiões significam o mundo de Satanás e dos demónios, que controlam. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Existe um mundo espiritual da maldade. A Bíblia fala disso em Efésios capítulo 6 a 10, 11, 12, 13, fala assim. Diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais, contra os príncipes das trevas, contra os dominadores do mundo espiritual da maldade. Jesus estava a dizer: eu dou-vos poder e autoridade contra todo o mal e nada absolutamente vos causará dano. Deixe-me dizer uma coisa: a Igreja esqueceu-se quem é em Cristo. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 4 a 6, diz assim: que estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo, acima de todo o principado e toda a potestade. Ao nós olharmos para a Igreja de hoje, mais uma vez eu estou a falar nisto, nós esquecemos o poder que Jesus nos delegou. Jesus deu-nos o poder à Igreja contra todo o espírito da maldade, contra todo o demónio, contra toda a potestade. Eu agora estou aqui neste novo território e claro que vem à minha mente que Deus nos deu autoridade sobre territórios para subjugar a potestade da maldade, do mal que domina sobre esse lugar. Se a Igreja simplesmente entendesse quem é em Cristo, se a Igreja simplesmente entendesse esta simples palavra de Jesus Cristo: eis que eu vos dou poder, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Está escrito em João, capítulo 14, versículo 12, diz assim: as obras que eu faço, vós as fareis e maiores ainda. Jesus nunca fez nada sem ser através do poder do Espírito Santo para nos dar um ensino, para nos ensinar que nós podemos fazer as mesmas obras que Ele fez se estivermos cheios do poder do alto, cheios do poder do Espírito Santo. Nenhum mal nos poderá derrubar. Rapidamente veio um testemunho aqui que transformou a minha vida para sempre. É claro que eu tive muitos confrontos com o mundo do Espírito, com demónios fisicamente à minha frente, mas o primeiro mudou a minha vida para sempre. Eu tinha 6 meses de crente. Às vezes eu conto esta história porque não é uma história começada por Era Uma Vez. O mundo do Espírito é real, é exatamente como Jesus falou. Ele confrontou os demónios onde Jesus estava. O poder das trevas não podia subsistir. As pessoas possessas, os demónios fugiam. E eu um dia, eu tinha 6 meses de novo convertido. Isto é uma longa história que eu vou abreviar. Eu levei uma jovem, que era do grupo de jovens, que na altura ela não tinha transporte, levei-a à casa. O líder de jovens pediu-me, eu levei-a. E quando chegámos à casa dela, ela tinha começado na igreja talvez uma semana ou 2, eu não me lembro bem, 2 ou 3 semanas. Ela era uma nova convertida. Tinha vindo de uma vida de ocultismo, de bruxaria, feitiçaria, com os pais completamente envolvidos em tudo o que era do oculto. E ela já tinha entregue a vida a Jesus. E quando cheguei à casa dela, eu reparei que ela estava constipada.
Eu estava no volante, não é? Ela estava ao lado, e eu só lhe disse assim, eu jovem, com 6 meses de crente, ou 8 meses, e disse assim, olha lá, posso orar por ti? Ela nem sabia bem o que é que isso era, e disse assim, então mas o que é que eu tenho que fazer? Olha, fecha os olhos, eu vou orar para que Deus te cure da constipação. Eu só me lembro disto, eu fechei os olhos, coloquei a minha mão em cima do ombro dela, ela fechou os olhos, e quando eu começo a orar e falo o nome de Jesus, o demónio que estava nela começou-se a manifestar, virou-se para mim numa voz de homem. Eu penso que algumas pessoas vão pensar que é exatamente o que eu estou a contar. Dentro de um carro, não foi numa igreja, não foi aquilo que alguém me contou, foi comigo, sozinho, dentro de um carro, do meu carro. Ela virou-se para mim, o demónio, virou-se para mim, agarrou-me aqui, a dar as mãos aqui ao meu pescoço, a dizer com uma voz de homem, com uma face parecia um filme de terror, a dizer, eu mato-te, eu odeio-te, ela é minha, eu não a vou deixar, ela me pertence, e com um riso diabólico. A única coisa que eu fiz foi fazer aquilo que eu via na igreja os pastores fazer. Usar a palavra de Deus e dizer, em nome de Jesus está escrito, eu te ordeno, demónio, tu sais dela, maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Só para avaliar uma longa história. O demónio fingia que já tinha saído, tinha uma força brutal, eu tinha que agarrar, tinha que pôr o joelho em cima da barriga dela. E o demónio fingia que tinha saído, bastava eu dizer, olha para mim. Quando eu dizia, olha para mim, o demónio voltava a atacar-me aqui com toda a força e a dizer, eu sou o rei da vida dela, eu não saio, ela é minha. Bom, isto demorou 1h30, claro que hoje eu não dou 1h30 do meu tempo a um demónio, mas demorou-me 1h30, e quando terminou o demónio saiu e eu chorava que nem uma criança. Aquela experiência marcou-me para sempre, porque eu vi e entendi com experiência própria que tudo o que Jesus diz é a verdade. Existe um mundo espírito demoníaco, existe um mundo tenebroso, existe o mundo da luz e o mundo das trevas. Existe uma autoridade que Jesus deu à igreja. Hoje a igreja está sem poder, os demónios não se manifestam, as pessoas não são curadas porque não há poderes, não há revelação do poder de Deus de quem só nós somos em Cristo. No outro dia, essa pessoa não se lembrava de nada, tinha os braços todos negros por causa da força que eu fiz de assegurar, ela não se lembrava de nada e ficou liberta de uma entidade espiritual da maldade que possuía aquela pessoa, como possui à nossa volta milhões de pessoas que desconhecem por ignorância, por vontade própria, se envolvem em tudo aquilo que abre as portas para o mundo espiritual da maldade possuir o ser humano. Se a igreja tão somente entendesse o poder que tem no nome de Jesus. Glória a Deus. Era isso que eu queria deixar, uma palavra sobre o mundo do espírito. Com esta palavra novamente eu termino que Jesus disse, porque é uma promessa para nós. Eis aí vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. E nada absolutamente vos causará dano. Deus abençoe. Aqui do fundão, no sopé da Serra da Estrela. Deus abençoe.